Meus amigos, Matheus aqui. Quanto tempo eu não fazia um vídeo para esse canal aqui, para o canal do Hidropônica. É uma resolução de ano novo, estamos voltando com o canal. Queria falar para vocês por que eu fiquei esse tempo parado. Não foi só por minha vontade, aconteceram algumas coisas aqui com o canal, infelizmente. E também comentar um pouquinho sobre a situação do Ciro Gomes, que, cara, nesse período que eu fiquei parado, o mundo basicamente mudou de cabeça para baixo, né? O Ciro saiu do PDT, foi pro PSDB, tá sendo cotado aí para ser governador do Ceará, enfim, que não era uma coisa que era cotada na época que a gente estava aqui mais ativo no canal. Então quero comentar sobre esses assuntos também, mas primeiro dando aqui uma explicação para vocês de por que o canal ficou parado nesse período. Basicamente, galera, assim, eu tomei não foi um strike do YouTube, mas foi, assim, um flag do YouTube que matou meu engajamento, tirou a monetização dos vídeos, porque ele interpretou que alguns dos vídeos que eu tava postando, como eu fazia muito react e tal, ele interpretou como se fosse uma reutilização de conteúdo e acabou fazendo isso com o canal. Não sei exatamente por quê, porque muita gente, né, principalmente da ala cirista aí, a galera sempre utiliza isso, né, sempre faz react dos vídeos e tal, mas alguns conteúdos são mais sensíveis, outros não. Infelizmente o canal, isso aconteceu, até tentei reivindicar lá do YouTube, mas não adiantou muito. Tentei 2 vezes, você fica com, tipo assim, você fica meio que na lista de ban deles, e aí você tem que esperar uns 2 meses, aí você pode solicitar de novo. Eu modifiquei o canal, apaguei certas coisas, solicitei de novo, eles de novo barraram. Então, assim, foram 6 meses aí tentando isso. E quando você também não tá com monetização, os vídeos acabam não performando tão bem, porque o YouTube, obviamente, ele vai mandar para quem ele tá ganhando dinheiro, né? Para quem ele tá colocando anúncio. Então, eu meio que dei uma desanimada também. E aí, basicamente, esse período aí, o canal ficou meio pouco ativo, né, digamos assim. E, cara, nesse período o mundo, assim, andou muito, né, pro Ciro. Eu até tinha feito um vídeo falando sobre Ciro, o que ainda faz, o que você ainda faz no PDT, né? E, basicamente, ele saiu, né, foi pro PSDB, se filiou ao PSDB e tá nessa toada aí de talvez tentar ser governador do Ceará. E, cara, sendo bem sincero, mais do que todos, né? Obviamente eu fiz um canal para falar sobre basicamente o Ciro Gomes. E óbvio que eu gostaria muito que o Ciro fosse presidente da República. Eu espero um dia, né? Eu tenho 32 anos, eu espero um dia ver o Ciro presidente da República. Eu não acho que a gente deva perder a oportunidade de colocar o Ciro na presidência da República um dia, porque, pelo amor de Deus, né? O Brasil já não tem tantos políticos assim competentes o suficiente para a gente estar desistindo ou pra gente estar negligenciando a possibilidade de você colocar um Ciro na presidência. Porém, assim, sendo bem sincero, galera, o Ciro ele enfrenta uma parada que eu sempre comentei aqui com vocês, que é essa questão de ele não ter uma máquina política. O Ciro não consegue se fixar em um partido, já é mais uma troca de partido que ele faz, ele dá a volta e volta ao PSDB, né, ele foi um dos fundadores do partido, pra quem não sabe disso. E, infelizmente, galera, o Ciro, eu nem sei se isso é um erro, porque para ser um erro, pressupunha que ele gostaria que fosse diferente, e às vezes parece que nem ele mesmo quer, né, que seja diferente. Ele, basicamente, ele não forma uma militância política, né, ele não forma uma rede de apoio, digamos assim, que consiga fazer com que ele tanque uma candidatura à presidência da República. E mais uma vez a gente está chegando em 2026 e eu olho para a candidatura do Ciro, eu já tinha adiantado isso há algum tempo aqui no canal, não é uma candidatura viável. Infelizmente, assim, por mais que eu tenha essa vontade, por mais que eu gostaria que fosse, óbvio, vocês sabem disso, eu não vejo como uma candidatura viável, porque a gente sabe que no final das contas, quando chegar mesmo a hora de decidir, a hora de que o circo comece e aquela coisa de polarização e tudo mais, a gente sabe que no final das contas a eleição vai ficar entre o petismo, com o Lula provavelmente concorrendo de novo, e o candidato do bolsonarismo, se for de fato se for ou o Carlos Bolsonaro, ou o Tarcísio, ou quem seja lá quem for. Então, no final das contas, é muito difícil que o Ciro consiga, sem uma máquina política construída ao longo dos anos, disputar esse campo, talvez da centro-esquerda, talvez agora de um centro ali, que ele está migrando mais ao centro. É muito difícil. Já para governador do Ceará, a coisa muda um pouco de figura, porque aqui o Ciro é conhecido. Para quem não sabe, eu sou do Ceará, né? Aqui o Ciro é muito mais conhecido, né? Então, assim, por mais que faça muito tempo que o Ciro não exerce cargos políticos, ainda há uma lembrança muito grande do povo do Ceará, do povo fortalezense, que ele foi prefeito também, do povo do Ceará como um todo, daquilo que foi tanto o governo do Ciro, mas não só o do Ciro, né? De todo o grupo político dele, né? Tanto dele, do irmão dele. E de certa forma, aqui dá para se dizer que o Ciro ainda tem uma máquina política.
E ele é conhecido, porque às vezes a gente tem a impressão de que todo mundo conhece o Ciro, todo mundo conhece as ideias do Ciro, mas eu posso atestar que não é verdade, assim. Eu já vivi muito tempo, eu vivi 4 anos no Mato Grosso, pra quem não sabe, né, eu fui ser servidor público lá. E basicamente, galera, assim, se você conversar com as pessoas do Mato Grosso, ninguém conhece o Ciro. As pessoas aqui no Ceará conhecem o Ciro. A gente às vezes tem essa impressão, porque a gente vive isso, né? Só tem doido que assiste todas as entrevistas do Ciro aqui. Aqui a gente vive numa bolha, né? Então todo mundo aqui assiste as entrevistas do Ciro, todo mundo conhece o Ciro, todo mundo sabe o que o Ciro pensa, já leu o livro do Ciro, mas o Brasil, ele não é assim. Infelizmente as pessoas não conhecem. Se você falar do Ciro lá no Mato Grosso, eu conversava com as pessoas têm aquela caricatura, aquele coronel, as pessoas falavam isso pra mim, aquele coronel lá do Ceará, né, meio coronelismo lá, aquele povo lá, é tipo isso. Então assim, as pessoas têm só a caricatura. E infelizmente pra você vencer isso, você precisaria de uma máquina muito mais forte do que o Ciro foi capaz de montar em toda a vida partidária dele. Aí já não sei se por erro ou simplesmente porque não quer mais, talvez ele nem queira mais. A gente tá falando aqui, muitas vezes a gente fala especulando e tudo mais, mas é muito incerto, né? Ninguém nem sabe se o Ciro de fato quer ainda ser presidente do Brasil. De certa forma, politicamente, ele ainda quer ser engajado, né? Até porque tá aí articulando para ser governador do Ceará. Ninguém, assim, não há uma certeza ainda, mas há quase uma certeza disso. E, como eu falei, por outro lado, aqui no Ceará, ele consegue ter uma máquina política, ele consegue ter uma lembrança das pessoas. Muitos dos meus amigos que você sabe que são ali mais petistas, mas que também não estão muito satisfeitos com o governo humano, tendem a votar nele. Eu conversando com muitos aqui, a galera tende a votar nele. Então eu acho que é uma eleição muito mais tranquila, de certa forma. Eu acho que ainda vai ser difícil, porque quando o Lula vem aqui e bota o dedo em alguém, é muito difícil você ganhar dessa pessoa aqui no Ceará. Mas eu acho que talvez fosse a única possibilidade de alguém conseguir fazer com que o PT não tivesse uma reeleição aqui no Ceará, fosse isso, fosse o Ciro Gomes, que é uma figura gigantesca aqui no estado do Ceará, se articular politicamente na oposição. Então, assim, o governo do Elmano não vem bem aqui no Ceará. Para quem não é do Ceará, enfim, eu sou do Ceará aqui, é um governo muito mal avaliado, não só por causa da segurança pública. A segurança pública é um ponto muito relevante, de fato, mas não somente por isso. O governo humano, ele tem, assim, deixado a desejar de uma maneira geral, assim. Você sente pouco trabalho, de fato, assim, do governo humano em todas as áreas, e eu acho que há uma possibilidade muito grande de que o Ciro possa vencer as eleições de 2026, se ele vier. Não é à toa que, assim, já se especula, de certa forma, que até o próprio Camilo voltaria, né, sairia do ministério e voltaria para tentar concorrer, porque o Camilo também é uma figura muito grande aqui dentro do Ceará, que foi inclusive trazida pelo próprio Ciro Gomes, né, pelo grupo político do Ciro, e depois meio que deu uma traída ali no Ciro. E hoje ele tem um grupo político próprio dele, né, aqui dentro do Ceará. Então eu acredito que, cara, assim, é muito difícil que se o Elmano bater o pé, porque obviamente o Elmano quer a reeleição, se o Elmano bater o pé e for pra reeleição, e o Ciro for, eu acho muito difícil que o Elmano consiga bater no Ciro, porque a gente sente já uma verve de mudança muito grande aqui dentro do estado do Ceará. Isso já vinha desde a última eleição. O PT ganhou muito apertado a última eleição para a prefeitura aqui de Fortaleza, que foi o Evandro Leitão. E foi de um bolsonarista muito convicto. Então alguém que talvez as pessoas mais à esquerda, assim como eu, que não tenho muito apreço, quando eu vejo, por exemplo, o Ciro se juntando ali, porra, com o André Fernandes, com aquela galera, você diz, nossa, já dá aquele... Mas, enfim, né? C'est la vie, digamos assim, política. As pessoas mais à esquerda tenderiam a não votar muito. E ainda assim foi uma eleição muito pegada, assim, foi por 2% que o Evandro Leitão ganhou a prefeitura de Fortaleza. Então imagina uma figura que não tem uma rejeição tão grande assim e que tem mais história do que o André Fernandes aqui no Ceará, que é o Ciro Gomes, e que não tem uma rejeição tão grande por não ser um bolsonarista convicto, assim, e que, por exemplo, as pessoas que eu conheço mais à esquerda tenderiam a votar nele, ao invés de votar... Então ele pegaria toda a votação da direita, ele pegaria muito da base da esquerda, e eu acho que ficaria uma candidatura muito forte para essas eleições de 2026. Então eu creio muito que o Ciro venha, e eu acredito que seja a melhor opção mesmo, porque no final das contas, cara, faz muito tempo que o Ciro não tá no poder, e isso faz com que as pessoas... meio que assim, não tem o que se avaliar, né? Se o Ciro faz um bom governo aqui no estado do Ceará, se o Ciro
consegue se projetar como uma figura nacional, de novo aqui, fazendo um bom governo, assim como outros governadores fizeram, né, essa coisa, assim como tem feito o governador, o prefeito de Recife, né, aí vou entrar na polêmica, tá sendo bom, é só midiático e tudo mais, mas você se projeta como uma figura, né, no executivo estadual, no executivo municipal, você tende a ficar mais conhecido, tende a estar mais nos holofotes, tende a ter uma avaliação melhor, e aí você consegue começar a montar de novo uma máquina política para conseguir tancar uma eleição nacional, que foi o que muitas vezes o Ciro fez, que rendeu ali para ele 12, 10, 15% em algumas eleições nacionais, que talvez num cenário mais polarizado de uma próxima eleição que o Lula não pode se reeleger, talvez seja o suficiente para colocar ele no segundo turno, e aí sim a gente tem a possibilidade de ver o Ciro presidente do Brasil. Por enquanto, eu acho muito difícil, eu acho que a cartada melhor mesmo é o Ciro vir para governador, e é o que eu acredito que deva acontecer, beleza? Sobre o futuro do canal, galera, basicamente eu acho que eu não posso fazer muitos reacts aqui, que era basicamente aquilo que o canal fazia, né? A gente fazia muitos reacts, eu fazia reacts ao Frederico Kreff, fazia reacts ali ao Tami, fazia react à galera do MBL, enfim, as entrevistas do Ciro. E eu acho que o canal tá meio que numa red flag ali, que se eu fizer react, eu acredito que a monetização caia muito rápido, eu não sei, eu vou dar aquela testada. Mas a minha ideia principal era meio que fazer o canal virar um canal de notícias, né? A gente vai ter as eleições de 2026 aí, e a estar reagindo aqui às notícias e informando vocês. E se vocês gostam do canal, espero que vocês ajudem o canal se informando por aqui. Então, assim, eu pretendo trazer atualizações diárias aqui pro canal, criar meio que um portal ali de notícias e de meio que reacts, né? A minha opinião sobre as notícias do Brasil e do mundo aí, sobre um viés mais, digamos assim, o meu viés, aquele que vocês sabem que eu tenho. Então eu espero que vocês curtam e eu espero que dê certo. E se vocês tiverem outra ideia de outros conteúdos que eu posso fazer aqui, que não sejam só react, porque afinal de contas o react deu meio M, né, aqui no canal, pô, coloque aqui embaixo que eu tô super disposto a escutar vocês e a fazer com que a gente consiga produzir um conteúdo que vocês estejam interessados em assistir, porque afinal de contas o canal é feito pra vocês, né? Então era isso pelo vídeo de agora. Voltando aqui em 2026 ao canal do Hidropônico, eu espero que vocês tenham gostado. Espero, sobretudo, que tenham saído aí com alguns insights aqui do que a gente vê aqui dentro do Ceará, né? Espero trazer também mais cobertura sobre as eleições. Eu tô aqui de mais pertinho, né? Se o Ciro for de fato candidato a governador aqui pelo Ceará, vai ser legal cobrir, né, essas eleições aqui do Ceará e comentar um pouquinho com vocês sobre o que vai acontecer aqui no Ceará nesse próximo ciclo aí de eleições de 2026, beleza? Era isso pelo vídeo agora, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo, ajudar a engajar, porque eu sei que o YouTube vai me penalizar muito, faz muito tempo que eu não posto aqui no canal, mas era isso, tamo junto, até a próxima, valeu, falei, tchau galera, até mais.